Boa noite, professor. O Bahia aqui hoje no Maracanã conquista o terceiro empate consecutivo desde a retomada do Campeonato Brasileiro. Perdão. Gostaria que você avaliasse esse resultado aqui hoje no Fluminense. Um primeiro tempo que teve passes errados das duas equipes, não teve grandes chances. Um segundo tempo que foi mais acalorado. Eu gostaria que você falasse sobre esse empate e o jogo. Boa noite. O primeiro tempo acho que bem equilibrado, um jogo bem parelho realmente. Achei até que nós poderíamos ter feito mais no primeiro tempo. O Fluminense não estava, me parecia não muito conectado com... Pera. Ô. Vamos conversar enquanto eu vou responder? Não parecia estar conectado com o torcedor, parecia um pouco distante. Nós tínhamos a oportunidade de conseguir um pouco mais, estava com as peças que a gente vem acostumando a jogar, né? Com velocidade, com Ademir e com Pulga, com Alejo, com presença de área. E no segundo tempo, quando começaram as trocas, infelizmente a gente caiu um pouco de produção. O Fluminense no segundo tempo foi melhor. Nós tivemos uma ou outra oportunidade e não conseguimos distribuir no momento exato, né, para a gente fazer o gol, mas o volume maior foi do Fluminense. Talvez, assim como a gente muitas vezes já saiu merecedor de triunfos, talvez se tivesse que haver um vencedor, hoje pelo segundo tempo foi o Fluminense. Acho que tinha um banco bastante recheado, com bastante jogadores. Nós infelizmente tínhamos alguns lesionados, outros suspensos, enfim, jogadores importantes que poderiam, e aí relacionamos 6 garotos de base praticamente hoje, dos quais 2 participaram do jogo, fora de casa, num lugar que a gente sabe que é sempre difícil de jogar, mas primeiro tempo bem equilibrado, segundo tempo eu acho que o Fluminense foi superior. Nós tentamos ao menos nos manter no jogo e tivemos ainda a oportunidade em contra-ataques e fizemos escolhas ruins nos contra-ataques para tentar o nosso gol que daria a vitória para a gente. Boa noite, professor, desculpa. Meu nome é Diogo Cerqueira, sou da Web Rádio Sintonia Esportiva. Você decidiu no primeiro tempo marcar com uma segunda linha com 4 jogadores e o Nestor aberto pelo lado esquerdo. Sim. Em alguns momentos achei que o Nestor teve um pouco de dificuldade de marcar na amplitude, assim. Você ficou com essa sensação e depois tentou corrigir isso no segundo tempo ou não foi a mesma sensação que você teve do jogo? Não, você tem razão. O Nestor já 3 ou 4 jogos vem jogando nessa função, exceto o jogo passado, que o Nestor jogou por dentro e o Jean Lucas jogou por fora. Não vejo dificuldade nenhuma, ele vem jogando bem dessa maneira assim. Claro que também cansa, logicamente, né? Um jogador que mais tem fôlego, ele também cansa. Não vi dificuldades na marcação dele, vi dificuldades porque nós tínhamos o Juba voltando de lesão depois de 70 dias, com 20 minutos de jogo. Tínhamos o Zé, que infelizmente tomou o 3º cartão amarelo, que estava bem condicionado, e perdemos o Iago na negociação com o São Paulo. Então, era uma improvisação qualquer uma que eu fizesse. Quando eu vi que o Juba não ia aguentar com 15, 20 minutos, e aí talvez tenha um erro de avaliação meu, eu achei pelos treinamentos que ele aguentaria mais, nós trouxemos o Juba para construir por dentro e abrimos Pulga para tentar ter um desgaste menor do Juba. Mas o Nestor, eu acho que foi bem na função, foi um dos poucos que aguentou o ritmo do jogo, que foi um ritmo puxado. O que prejudicou um pouquinho, e onde eles atacaram bastante também no segundo tempo, pelo lado direito nosso, lado esquerdo nosso, lado direito deles. Foi Michel improvisado, fez o melhor que pôde, ainda teve talvez a melhor oportunidade, teria a melhor oportunidade na hora que ele faz a ultrapassagem com relação à bola que o Everton dá para ele. Eu não consegui ver se saiu por muito, por pouco, de onde eu estava, mas o Fluminense hoje tinha uma equipe, um conjunto com mais opções que a gente tinha. Professor Rogério, boa noite. Caro Caldas, Mosaico Esportivo. No último jogo ano passado contra o Sport, eu questionei o senhor sobre o Bahia não marcar no 4-4-2 e o senhor me deu explicação por conta das características que era um esquema montado Sim. para Everton Ribeiro. Sim. Após a Copa do Mundo, o senhor mudou e hoje o Bahia marca no 4-4-2 Sim. com Eric Pulga não voltando tanto para marcar o lateral e hoje por dentro, ao lado do William José do Alejo. O que é que mudou na sua avaliação para sair do 4-5-1 para o 4-4-2 e o posicionamento do Pulga? Obrigado. Boa noite. É correta a tua avaliação. Na minha avaliação, os pontas não conseguiram render o que a gente esperava no final do ano. Quando os pontas não rendem o esperado, não consegue ter mais a vantagem. No ano de 25, 24, nós tivemos muita vantagem de pontas no 1v1, Pulga, Ademir. Quem jogava por ali conseguia criar muitas oportunidades de gol. Então, nós resolvemos dar prioridade para mais um jogador de meio campo, mais construção, um cara que vem de fora para dentro com uma ultrapassagem de um lateral, que no caso vinha sendo o Zé
bem fisicamente, né? E o Juba também fez isso em outros jogos, em detrimento a usar 2 pontas abertos, porque nós ficamos 70 dias sem o Juba, né? Nós perdemos o Juba antes, e o Juba nos dá a opção de ter 2 pontas abertos jogando por dentro, como praticamente um centrocampista, né? Então, por perder o Juba, nos sobrou a opção de fazer a ultrapassagem pelo lado com o lateral, e aí o Nestor e o Eric cresceram bastante. Os nossos meio-campistas, nós temos, talvez seja a posição que nós, em determinado momento, mais tínhamos jogador para essa posição, porque nós tínhamos o Eric, que quase não jogou no primeiro semestre, temos o Nestor, que quase não jogou no primeiro semestre, temos o Nico, a disputa Nico-Caio, temos a disputa Jean-Lucas, Eric, Nestor, Everton, enfim. Como nós tínhamos mais jogadores para essa posição e o Nestor rendeu bem nessa função do lado de fora, nós resolvemos jogar com um ponta mais à frente para ter a velocidade e o outro aberto, no caso o Ademir e Pulga hoje, né? E mudamos essa estratégia. Achamos que o 4-5-1, em determinado momento, ele ficou muito baixo para a marcação. Os adversários conseguiram chegar muito acima, já com a bola dominada. Resolvemos tentar aumentar a pressão e marcação um pouco mais acima, mais desgastante. Mas acho que temos conseguido conter melhor os adversários em número de gols sofridos do que vínhamos no primeiro. Mas o principal motivo que os pontas, que sempre levaram muita vantagem, na parte final do ano, ou no começo desse ano, eles não conseguiram mais levar tanta vantagem nas jogadas pelos lados. Aí eu achei que compensava mais ter um terceiro homem de meio campo. Boa noite, Rogério. Um jogo onde o Bahia sofreu bastante, porém você tendo um atacante como o Hulk do outro lado, eu queria que você falasse a respeito da partida do Marcos Vitor. Onde praticamente o Marcos Vitor, nos duelos ali, 1 contra 1, podemos dizer que foi impecável em cima do Hulk hoje. Eu acho que os dois foram bem, né? Acho que a linha de defesa nos 2 jogos, nos 2 últimos jogos, jogou muito bem, como um todo. Mas para um jogador que não vem jogando em sequência, fez um partidaço o Marcos Vitor. A diferença, logicamente, é a bola aérea, que o David entrega como ninguém isso, né? Mas na construção ele foi bem, assim como o David vai. E é um jogador rápido de cobertura, fez um... Eu acho que foi o Ronaldo que foi eleito o melhor em campo, né? Mas se não fosse o Ronaldo, para mim, talvez teria sido o Marcos Vitor, pelo que ele produziu. Jogou muito bem nessa função centralizada. É uma posição que você vê tem concorrência, né, com o David, que é um jogador que também vem muito bem. O David aí vem, eu não sei em qual site desses, mas vem com a melhor nota aí no Campeonato Brasileiro no quê? Melhor zagueiro, né? Então, assim, do lado direito. E o Marcos tem um pouco de dificuldade de jogar do lado esquerdo, assim como qualquer destro, ou a grande maioria dos destros tem dificuldade, uma exceção feita a um ou outro jogador que tem facilidade de jogar do lado esquerdo. Mas partidaça do Marquinho, foi um jogo difícil fora de casa, não é um jogo qualquer, teve personalidade. No começo ficou um pouquinho longe do Roman, o que deixou o Roman, às vezes, sem poder atacar o marcador pelo lado e fazer a cobertura. Depois corrigiu isso e foi se não o melhor, porque o Ronaldo fez grandes defesas, um dos melhores em campo. Boa noite, Rogério, prazer te rever. Cícero Mel, da ESPN, dos canais Disney. Rogério, o Bahia voltou da Copa 4 jogos, 3 empates, 1 vitória. Mas voltou hoje ao G5, com 32 pontos ganhos, que classifica a zona de classificação para a Libertadores. Queria que você fizesse uma avaliação e uma análise dessa volta do Bahia nesses 4 jogos após a Copa. O que precisa melhorar, se você está satisfeito com as atuações da equipe? Bom, eu acho que nós, como postura de time, acho que a parada foi importante, a mudança de sistema praticamente no primeiro semestre para esse... Eu acho que é bem grande e automaticamente você precisa treinar cada vez mais para poder acertar. Teve chegada de um ou outro jogador, né? Principalmente o Alejo, praticamente, que chegou nessa inscrito e que vem jogando mais minutos, né, nessa parte. O Marco ainda não estreou e o Guido jogou naquele amistoso aqui, 45 minutos, o goleiro. Mas nós estamos, acho que um time mais firme de marcação, mais competitivo, que se doa bastante. Cabe a nós que consigamos elevar o padrão de todos nesse sentido. Agora, é que nem hoje fizemos um ponto que, no final, se você for analisar friamente, é um bom ponto pelo que o Fluminense jogou e pelo que nós produzimos no segundo tempo. Assim como contra o Corinthians, não foi um bom ponto, porque nós produzimos bem mais para ganhar do Corinthians. Contra o Atlético Mineiro, eu acho que é um jogo bem equilibrado, bem parelho, né? Então, assim, a pontuação nem sempre ela é equivalente àquilo que você produz.
Mas eu, como em matéria de entrega, de doação, de competitividade, fico muito feliz com a volta. Em matéria de resultados, são 6 pontos ganhos em 12, são 50% de aproveitamento. Se a gente quiser ir para a Libertadores, momentaneamente estamos, né, em quinto, mas estamos um jogo a mais do que Red Bull, se eu não me engano, que está atrás, e Botafogo, com chance de passar a gente. Então isso não garante absolutamente nada para a gente. Precisamos dos resultados, precisamos jogar bem, precisamos fazer jogos como foram contra Corinthians, como Atlético Mineiro, como o primeiro tempo hoje, que foi relativamente bom. E precisamos também pontuar, porque são muitos na briga, né? Uma rodada, você vê que um perde, um ganha ali, já muda tudo dentro do campeonato. Nós vamos precisar, nós temos agora esse período de treinamento e 2, 3 dias de descanso, e depois o resto do treinamento para fim de semana que vem. E fica um jogo que não tem... Eu sei que para o Vasco também é um jogo importante, porque está numa situação mais delicada, mas para nós é inegociável vencer esse jogo se a gente quiser continuar brigando como aconteceu nos últimos 2 anos, de levar o time a uma pré-Libertadores. Rogério, você falou sobre a questão do time ser um pouco mais brigador, mais marcador no dia de hoje. Acho que, principalmente no primeiro tempo, deu para ver o Pulga, o Ademir flutuando bastante, pressionando bastante ali a marcação, a defesa do Fluminense. Você acha que essa característica do time mais marcador, o time com mais vontade, com mais intensidade nessa questão, é o que faltava para o Bahia dar esse passo a mais na temporada? Na verdade é que são características diferentes, né? São jogadores mais jovens que entram no campo e que, para isso, eles têm mais energia, né? Na marcação, saída de bola, pressão. Isso que nós cometemos um erro hoje grave, porque muitas vezes na saída de jogo do Fluminense o Alejo estava um pouquinho mais adiantado do que o normal e a bola entrava lateral por dentro, e nós sofríamos na saída, não conseguíamos marcar, principalmente quando eles saíram pelo lado direito. E assim, por mais que eu gritasse durante o jogo, deu para corrigir um pouco melhor a saída no intervalo do jogo, deu para corrigir melhor um pouco a saída de jogo deles, a construção de trás. Mas é um time envolvente, né? Um time que se mexe muito, tem muita qualidade técnica, faz as trocas, mantém a qualidade. Você vê, fez 4 trocas do que a gente imaginava de escalação, mas Samuel Xavier e Guga são jogadores relativamente parecidos. Não jogou Thiago, jogou Ignacio, mas também é um jogo, né? Lógico, pelo amor de Deus, não se compara a história, mas são jogadores de características parecidas. Aí você vai dizer, mas não vai jogar hoje o Senna, mas joga o Soteldo, incomoda do mesmo jeito, porque são 2 jogadores de... Então, assim, é um elenco bom, difícil de se bater. Sabíamos que sofreríamos na parte final do segundo tempo, pela ausência da experiência de um Eric, por Caio estar também já lesionado há um tempo, David Duarte, a ausência dele, enfim, pela ausência do Zé pelo cartão. Sabíamos que sofreríamos um pouco mais no segundo tempo. Infelizmente caímos de produção, os últimos 15 minutos foram quase todos do Fluminense, e aí Ronaldo e a linha de defesa foram extremamente importantes para manter esse 0 no placar.